aí, cabeção, beleza? Aqui é o professor Diogo Xavier e vamos para o nosso terceiro módulo desse nosso curso de redação, redação cabeça. Agora vamos falar sobre a tese. Não se esquece, sempre, você tem aí em anexo o PDF com o conteúdo e caso tenha alguma dúvida, observação, comentário, manda aí no comentário, fala comigo no Telegram ou no Instagram, vocês têm aí meus canais diversos de comunicação, tá bom? Vamos começar. Em primeiro lugar, vamos falar do conceito de tese. Tese é uma questão bem complexa porque eu vejo conceitos diversos, diferentes em vários materiais e para professores diferentes. Não posso dizer que nenhum deles está errado ou que um só está certo. Existem vários conceitos possíveis e corretos e coerentes. Segundo o dicionário Aurélio Digital, a tese é uma proposição, algo que se afirma, que se expõe para, em caso de impugnação, ser defendida. Na verdade, na dissertação argumentativa, você vai expor um ponto de vista, que seria uma afirmação, e você já vai defender. A redação não é dialógica imediata, você não vai ter ali alguém respondendo, analisando o que você está dizendo e pedindo para você comprovar. Não, você já vai comprovar aquilo que você está afirmando, tá bom? Então a tese é o que você afirma e vai defender. E aí a tese envolve uma opinião central. Em outras palavras, se você resumir toda a sua opinião que você pretende discutir no texto, é a sua tese. Ela pode, inclusive, ser resumida em uma frase. Essa frase pode te guiar lá lá no rascunho ou na folha que você escolhe para fazer o planejamento. Então, essa tese, na forma de uma frase, vai servir como um guia, como um farol para te direcionar. Já falamos sobre tema e sobre o quanto ele pode ser amplo, aberto, e você precisa delimitar. A tese vai te ajudar nessa delimitação, tá bom? Eu preciso ter um conceito da opinião para que funcione, tá? Para que funcione aí a redação, porque muita gente fica, tá, professor, mas uma hora me dizem que eu não posso colocar minha opinião na redação. Outra hora dizem que eu tenho que colocar minha opinião. E agora? Veja, opinião subjetiva, como bom, ruim, legal, chato, feio, bonito, aí deve ser evitada. E marcas de personalidade, como eu acho, eu penso, na minha opinião, ou adjetivos muito pessoais, como triste, feliz e tal, devem ser evitados, mas a opinião tem que ser defendida. É necessário defender a opinião e vamos ver, né, conceituar essa opinião, tá bom? Como eu falei, existem professores e materiais diferentes que têm abordagens diferentes, pontos de vista diferentes sobre o que é a tese. Ao longo do nosso curso, quando eu falar em tese, pensa o seguinte: a tese tem a ver com a opinião e a opinião é tudo que se relaciona ao problema no seu texto. Então, o problema central que você escolhe discutir, como assim problema central? Ora, o tema pode ou não trazer um problema. Se ele trouxer, perfeito. Você escolhe tratar aquele problema do jeito que veio ou delimitar uma parte desse problema. Se o tema veio a persistência da violência contra a mulher, eu posso delimitar o âmbito da violência doméstica. Então, meu problema central é mais restrito. Mas eu posso também escolher tratar o problema de maneira mais ampla e delimitar outros aspectos do problema, tá bom? E aí são esses outros aspectos que precisamos falar, que fazem parte também da opinião, que é a causa ou as causas que provocam esse problema e as consequências que esse problema pode vir a gerar. Então, de certa forma, é uma cadeia de causa e consequência. O problema central é o que vai ficar no meio. Claro, se você tratar de causa e consequência. Então, a causa gera o problema que gera outros problemas. Esses outros problemas secundários são as consequências, tá bom? Resumindo, a tese não é só isso, a opinião, tá? Mas a tese é a sua opinião, a opinião que você vai defender no texto. E por opinião, eu entendo, na dissertação, eu entendo como o problema e aspectos relacionados ao problema. Então, não necessariamente você tem que discutir os três em uma redação. Para o tema tal, eu acho interessante falar de causa e problema. Esse aqui é obrigatório, não pode faltar, tá? Mas eu escolhi falar causa e problema. Tudo bem. Não, tem um determinado tema que eu prefiro, até pelo que eu conheço sobre o tema, eu acho melhor tratar problema e consequências. Tudo bem. Para esse tema eu acho interessante falar de causa, problema e consequência.
tudo bem, depende do que você sabe sobre o tema, de que argumentos você vai ter para comprovar. Mas calma, vamos falar de argumento ainda depois. Então, você vai falar sobre uma causa da violência doméstica contra a mulher e uma consequência. Então, a gente tem aí uma causa, o problema e a consequência. Qual é a causa? Por exemplo, a falta de denúncia. Qual é o problema? A violência doméstica contra a mulher que persiste. Lembram da leitura da proposta? Eu falei para marcar as palavras-chave. Se no tema tem persistência, então vamos pensar em persistência aqui, tá? Então, causa, falta de denúncia, problema, persistência da violência doméstica, delimitei, contra a mulher. E a consequência? Eu posso colocar o feminicídio como uma consequência máxima. Então, pode ter vários problemas de agressão física, verbal, psicológica, enfim, e chegar ao ponto do feminicídio, do assassinato por motivo de gênero. Eu tracei aí uma tese composta de uma causa, o problema central e uma consequência. Daqui eu já posso começar a pensar meu planejamento, que vamos falar mais adiante. Com base na tese, eu tenho aí uma noção do meu planejamento. Além disso, outros aspectos que também podem fazer parte da opinião, mas são menos comuns. Ou eu digo o seguinte, é mais fácil você desenvolver uma redação se a sua opinião girar em torno de problema, causa e consequência. Lembrando que o problema é obrigatório. Mas quando eu falo de vantagens e desvantagens, as desvantagens são um problema, tudo bem, já está aí. Mas vantagem é um outro aspecto que envolve opinião. Lembrando que não pode ser o aspecto principal. Na dissertação argumentativa, o aspecto principal é sempre o problema. Se não tem problema no tema, você tem que arrumar um problema. Então, aspecto positivo sobre aquele tema. Mobilidade urbana, eu quero especificar o transporte coletivo e eu posso puxar alguns aspectos positivos sobre ele, porém eu tenho que ressaltar também os problemas para poder, inclusive, no caso do Enem, buscar uma solução. E importância. Por exemplo, tivemos recentemente o tema do Enem da democratização do acesso ao cinema. A frase do tema é positiva, ela tem algo bom para a sociedade e não um problema. Você é que tem que problematizar. Democratização do acesso ao cinema, que problema eu posso identificar? A falta de acesso ao cinema é uma possibilidade. O foco do meu texto vai ser falar sobre a falta de acesso ao cinema. Mas por que existe essa falta de acesso? Eu posso escolher falar de causa. Ou causas, pode ser duas causas, uma em cada parágrafo, e aí eu não falo de consequência. Ou você pode falar de causa, dado o problema que é a falta de acesso, e da consequência. Mas veja, para esse tema do cinema, seria interessante, e teve muita gente que abordou isso e tirou notas muito boas, falar sobre o porquê é importante esse acesso ao cinema, essa democratização do acesso ao cinema. Então, você falar da importância do acesso ao cinema também faz parte da sua tese, também faz parte da sua opinião. É interessante ter em mente esses aspectos aqui, mas normalmente problema, causa e ou consequência são os aspectos mais relevantes para você pensar na sua tese. A minha tese vai ser a junção de toda essa opinião. Se eu escolher falar de uma causa, do problema e da consequência, junto isso numa frase, eu tenho a frase da minha tese. Causa é falta de denúncia, o problema é a persistência da violência doméstica e a consequência vai ser o feminicídio. A falta de denúncia faz com que persista o problema da violência doméstica contra a mulher, o que pode levar, entre outros problemas, ao feminicídio. Essa frase serviu para me orientar, para me guiar, porque com base nela eu posso pensar, tá, qual vai ser o meu esquema aqui de desenvolvimento? Então, desenvolvimento 1, vou falar sobre o quê? A causa? Pode ser a causa. Qual é a causa? A falta de denúncia. Desenvolvimento 2, eu tenho que falar de consequência, né? O feminicídio, então vou falar do feminicídio. O problema central eu deixo para falar na introdução. Apresento e aprofundo a causa e a consequência. Massa. Então já consigo me planejar para como vai ser o meu texto com base numa tese. Então a tese bem construída é essencial. Pensando no tema Viver em Rede no século XXI, os limites entre o público e o privado. Aqui um exemplo de uma tese, mas é uma tese bem detalhada. Essa está bem detalhada mesmo, só que você já tem o texto praticamente todo planejado aí. As redes sociais trazem benefícios. Ó, aspecto positivo, lembra o que faz parte da tese? Então tá aqui. Vantagem. Mas postagens e comentários podem... Opa, isso aqui é causa. São o tipo de postagem que você faz, o tipo de comentário que você faz.
podem prejudicar a imagem profissional da pessoa. Ó, prejudicar a imagem profissional. Veja que o profissional não estava na frase do tema. Isso já é uma delimitação do problema. Então, aqui, prejudicar a imagem profissional seria o problema central. Portanto, aqui já é uma ideia, já é pensando no Enem, que esse tema inclusive foi do Enem. Deve haver critérios para distinguir o que deve ou não ser publicado. Então, critérios para decidir o que vai ou não ser publicado, além do uso de ferramentas de privacidade. Então, aqui já tem um caminho para duas propostas de intervenção, quem sabe. Essa é a minha tese. Isso não é a introdução do meu texto, isso não é o desenvolvimento do meu texto, não é nada do texto. É a premissa. Não sei se vocês já viram quando você vai numa empresa, na parte da administração, ou diretoria, ou secretaria, às vezes até na recepção. Tem lá a empresa, os valores, a missão. Então veja, aquilo ali é uma base para guiar as ações da empresa. Não é um planejamento de fato da empresa que está lá, o passo a passo, né, o financeiro, as planilhas de gasto. Não. Mas ali é a base para tudo que a empresa vai fazer. Então a tese basicamente é a base para tudo que eu vou fazer naquele meu texto. Claro, pode ser uma tese mais resumida? Pode. Aqui eu fiz detalhada para mostrar o quanto ela pode ser rica, né? Detalhada. Aqui eu já teria que pensar, ó, benefício, causa, problema central e proposta de intervenção. Eu poderia deixar o benefício só para a introdução. A contextualização pode ser falar dos benefícios. E aí eu falaria das causas no desenvolvimento 1 e consequência para a imagem profissional, desenvolvimento 2. Uma possibilidade. Ou eu posso dedicar um desenvolvimento para os benefícios e outro para os problemas e consequência. Depende de como eu me sinto, por exemplo. Se eu acho que eu não consigo desenvolver muitos benefícios sem argumentar, sem fazer algo realmente aprofundado, então é melhor jogar a introdução de maneira mais rasa. E aí eu deixo para aprofundar a causa e a consequência, o problema central, no caso, que é o prejuízo à imagem profissional. Tá bom? Então, veja, com base na tese, eu já estou aqui calculando, maquinando o que é que eu vou fazer no meu texto. Isso é importante. Quanto à tese, primeiro, ela não é introdução. Ela é uma frase guia. Ela vai estar lá na sua folha de rascunho, na sua folha de planejamento, para, com base naquilo, você fazer o planejamento, fazer o rascunho e sempre olhando para a tese para ver se está coerente com ela. Tá? O problema é você fazer uma tese bem construída, mas não seguir essa tese, aí complicou, né? Essa tese precisa estar completamente na introdução? Não necessariamente. Ó, dentro da tese, o que é obrigatório de estar na introdução é o problema central. O resto você pode ou não apresentar, tá? Mas a gente vai falar mais adiante sobre introdução, então você vai ver melhor como encaixar essa tese na introdução e o quanto dela vai para a introdução. A tese vai ser a sua frase guia e na introdução da tese o obrigatório é o problema que vai ser discutido. Os outros podem estar na introdução também, sem problema, tá? Mas o problema que vai ser discutido é que deve obrigatoriamente estar lá. Quanto à estratégia de elaboração dessa tese, sugiro aí um passo a passo, não um passo a passo, nem uma fórmula pronta, mas algumas orientações que podem ajudar a construir essa tese. Qual é o problema central que eu devo tratar? Lembrando que o problema é obrigatório para uma dissertação argumentativa. E aí eu penso, a frase do tema trouxe o problema de maneira muito ampla, eu posso delimitar. Ou não, eu posso deixar amplo. Porque, por exemplo, se eu falo da violência contra a mulher de maneira geral, mas delimito uma causa, uma consequência, isso já é uma delimitação do tema. Só não delimitei o problema, só não fechei o problema. Deixei o problema amplo e decidi delimitar em outros aspectos. Então, cabe a você escolher se vai delimitar, se você consegue aprofundar melhor uma parte daquele problema ou deixar amplo. É só ter o cuidado, isso aí é o treino, isso aí é a prática, é a análise do tema, para não acabar delimitando demais e fugindo do que a proposta pediu. Mas por que esse problema acontece? Ou seja, que causa ou causas provocam esse problema? Quantas? 5, 10, 8? Não. Eu pego 5 causas, coloco na minha redação, não consigo aprofundar nenhuma, explicar nenhuma, nem argumentar. Não é bom. Escolha uma ou duas causas. De preferência, se você for discutir a causa só em um parágrafo, escolha uma causa. Se você pretende fazer a causa nos 2 desenvolvimentos, escolha 2 causas. Uma causa para o desenvolvimento 1, uma causa para o desenvolvimento 2.
Outra possibilidade é pensar que consequências esse problema pode trazer. Então, será que para esse tema vale a pena falar de consequência? Assim como você vai pensar, vale a pena eu falar de causa? Eu particularmente acho mais interessante priorizar a causa. Você já pensa, ó, tem que falar do problema e causa. E a consequência, se der, eu falo. Isso para o Enem. Para outras bancas, não necessariamente. Por que eu falo para o Enem a causa? Porque no Enem a proposta de intervenção é obrigatória. E quando você sabe o que provoca o seu problema, fica mais fácil você intervir na causa para resolver o problema. Então, no Enem, por isso eu recomendo mais que tente encaixar a causa sempre, se possível, tá? Tente. Consequência. Pode ter consequência. Então, um desenvolvimento para causa, outro para consequência. Ou pode ter só consequência. O problema apresenta a introdução, desenvolvimento 1 e 2 são duas consequências. Ou pode ser causa em um desenvolvimento, o problema central em outro. Então, eu não falei de consequência, então é muito relativo. Essa organização, veremos várias possibilidades, tá? Mas para elaborar minha tese, primeiro eu pergunto qual é o problema central, e ele é obrigatório. Aí, se eu acho que dá para falar de tema, de causa, perdão, qual é a causa que provoca esse problema? Se der para falar de consequência, que consequência provoca esse problema? Ou, perdão, que consequência esse problema provoca? Por fim, eu penso, por que determinado aspecto é relevante? Isso depende também do tema. O tema que eu citei do cinema, dava para a gente falar da importância do cinema. Mas eu vou falar, por exemplo, da violência contra a mulher, não dá para falar da importância da violência contra a mulher, de jeito nenhum. Então não dá para esse tema falar sobre isso. Há temas e temas, tá bom? O primeiro ponto é o obrigatório, os outros dependem do tema. E no caso do Enem, como combater, que é a proposta de intervenção, tá? Professor, o Enem pede ali a proposta de intervenção, mas e as outras bancas? O PE, vestibulares diversos, concursos, raramente esses outros pedem a intervenção. Tá? Então é muito raro que haja esse pedido de intervenção. Você vai identificar isso no edital e na folha de correção, né? Na folha do tema, na verdade, se ele pedir. Mas nada impede que você faça uma intervenção. Qualquer banca, qualquer prova, qualquer dissertação argumentativa, você pode colocar uma intervenção. Porém, ela não precisa ter tantos aspectos específicos quanto o Enem cobra. O Enem a gente tem vários elementos obrigatórios na intervenção, que vamos estudar mais adiante, e aí é algo mais específico. Mas outras bancas você pode só sugerir alguma coisa sem aprofundar. No caso lá da intervenção na conclusão. Bom? Ok, então são essas perguntas, grava essas perguntas, né? Fica ali sempre atento para quando for elaborar a tese, elas podem te ajudar a pensar e determinar a tese que você pretende fazer. Eu vejo muito professor falando, por exemplo, para no final da introdução você colocar duas teses. Ora, percebam que no conceito que eu falei, se tese é a junção de todas as opiniões que você vai colocar no seu texto, que é problema, causa, consequência e, se for o caso, importância ou vantagem, você junta isso tudo, resume numa frase a sua tese. Como é que dá para colocar duas teses? Então, na verdade, o que esses professores chamam de tese, não vou dizer que está errado, tá? É abordagem diferente, eu chamo de tópicos. O que são esses tópicos? É o que eu pretendo discutir no desenvolvimento 1 e 2 dentro da opinião, ou seja, está na minha tese. Então, se eu escolhi falar no meu tema de uma causa e uma consequência, então os tópicos, o que eu vou apresentar no final da minha introdução vai ser uma causa, uma consequência. Então, eu vou colocar lá no finalzinho da introdução. Citei lá um repertório, falei sobre a violência contra a mulher no âmbito doméstico e delimitei para o âmbito doméstico. E lá na última frase da introdução eu coloco esse problema é provocado principalmente pela falta de denúncia e pode levar ao feminicídio. Pronto. Citei o tópico 1, que é a causa, o tópico 2, que é a consequência. Cabe a mim, no desenvolvimento 1, aprofundar o tópico 1, desenvolvimento 2, aprofundar o tópico 2. Percebe? Então, o que os professores costumam falar de tese 1, tese 2, eu chamo de tópicos. Basicamente, são os aspectos da tese que você vai desenvolver em cada parágrafo de desenvolvimento, tá bom? Então, quando eu falar em tópicos, é isso. Quando eu falar em tese, é a junção de toda a opinião do seu texto. Então, tese é uma só, para a minha abordagem, tá bom? Tem um exercício, aqui eu só vou explicar rapidinho esse exercício, tá? Vocês podem fazer e mandar para mim,
E aí, aqui nesse módulo, né, no comentário, na explicação do módulo, eu tenho algumas orientações sobre como você mandar esse exercício para mim. Mas aqui só para dar exemplo. Dado os temas a seguir, escolha um problema central, uma causa e uma consequência. Apresente-os em tópico. Então, na primeira questão, você vai escolher, para cada tema dado, um problema central, pode ser o problema já geral, ou pode delimitar, uma causa que gere esse problema, ou agrave esse problema, algo que potencializa esse problema, isso é a causa, e uma consequência, ou seja, algo que esse problema vai gerar, um outro problema que ele vai provocar, é uma consequência. E aí eu botei uma observação, tá? Se você ainda está com dificuldade, está com dúvida, está inseguro, faz desse jeito. Mas, caso você tenha um pouco mais de segurança, você pode escolher o seguinte: fazer um problema e duas causas, em vez de causa e consequência. Tá? Porque nem sempre a consequência vai ser relevante de abordar. E aí um exemplo: crescimento da criminalidade entre os jovens brasileiros. Eu tenho aqui o tema. E aí, inclusive, eu já destaquei as palavras-chave, né? Crescimento, então aumento, essa ideia tem que ser falada. Criminalidade e jovens brasileiros. Então, o problema é a criminalidade entre os jovens e outro aspecto que eu tenho que falar sobre esse problema é o fato dele estar aumentando. E aqui foi a minha tese, a minha elaboração de tese em tópicos, tá? Essa primeira questão pede em tópicos. Qual foi o problema central que eu escolhi? O aumento do número de adolescentes envolvidos no tráfico em comunidades marginalizadas, ou seja, eu peguei o problema do tema e delimitei um pouquinho mais. Eu vou focar nos jovens que estão envolvidos no tráfico em comunidades marginalizadas. E aí eu escolhi causa e consequência. Causa: a ausência do Estado nessas comunidades que gera a normalização de práticas criminosas. O que eu já posso pensar mais adiante, num argumento para comprovar isso, é a teórica Hannah Arendt. E consequência: eu escolhi perpetuação de um quadro de violência e pobreza, ou seja, um círculo. Grava aí a expressão, tá? Círculo vicioso. Essa é a expressão adequada. Ciclo vicioso é mais falado, mas a expressão de fato é círculo. Algo que volta para o mesmo ponto e continua provocando de novo, né, aquele mesmo desenrolar da situação. E aí a questão 2 pede o seguinte: agora junte o problema, a causa e a consequência em uma única frase. Se possível, articulando com os conectivos. Lembre-se, não é a introdução do texto, então você não precisa florear, não precisa colocar ali muita contextualização. É só resumir esses 3 tópicos que eu levantei: problema central, causa e consequência, em uma frase. E está aqui o meu exemplo. A ausência do Estado em comunidades marginalizadas provoca o aumento do número de adolescentes envolvidos no tráfico em comunidades marginalizadas. Na verdade, eu repeti aqui, foi mal. Agora que eu vi. A ausência do Estado em comunidades marginalizadas provoca o aumento do número de adolescentes envolvidos no tráfico. Pronto. Gerando a perpetuação de um quadro de violência e pobreza. Então aqui é só para vocês saberem. Coloquei aqui causa, tá? A ausência do Estado, o problema, o aumento dos adolescentes envolvidos no tráfico e a consequência, a perpetuação do quadro de pobreza. Não precisa você identificar, eu coloquei aqui só para facilitar essa análise, tá bom? Pronto. Então é isso. Esse foi o nosso conceito de tese, tá? É importante que você entenda bem. A gente tem também o PDF com a teoria, então dá uma lida, tá? Tá tudo bem explicadinho também, mas qualquer dúvida joga aqui nos comentários ou fala comigo ali pelos canais de comunicação, Telegram, Instagram, WhatsApp, tá bom? Nas orientações aqui embaixo nós temos as instruções sobre como enviar essa atividade. Então não deixe de fazer, é importante a prática, é importante o exercício. Essa atividade eu vou corrigir, não vai contar nas correções que vocês têm aí já de temas, tá? Eu vou corrigir aí independente dessas correções a que vocês têm direito, tá bom? Então é isso, por hoje é só, bons estudos e até a próxima!